O disparo de um míssil russo que caiu na Polônia, país que faz parte da OTAN, deixou o mundo em alerta, tensionou ainda mais o leste europeu. Integrantes da Aliança Militar se reuniram hoje em caráter de emergência para discutir esse assunto. A gente vai até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente, a Mariana Jangiacomo, que vai trazer para a gente os detalhes ao vivo, porque, Mari, as últimas informações dessa manhã são de que esse caso não se trata de um ataque intencional, o que já melhora, se é que a gente pode falar assim, um pouco esse cenário, né? Bom dia. Com certeza, Marcela, Jairo, bom dia a todos. É o que as autoridades vêm dizendo, né? Tanto o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, como autoridades da Polônia, como o presidente Andrzej Duda e o primeiro-ministro polonês. A hipótese, então, que essas autoridades levantaram é de que esse míssil, na verdade, tenha sido que essa explosão tenha sido causada por causa do sistema de defesa aéreo da Ucrânia, que teria interceptado um ataque russo e, então, esse míssil caiu no território polonês. Agora, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que isso não significa que a responsabilidade seja da Ucrânia, que a responsabilidade continua da Rússia enquanto essa guerra ilegal continuar. Então, palavras do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Agora, o que dizem todas essas autoridades, então, o principal é de que não há indícios de que esse lançamento de míssil tenha sido intencional, de que realmente houve a intenção de atacar a Polônia, de lançar um míssil contra a Polônia. E isso é importantíssimo, Marcela e Jairo, porque, como você bem lembrou, Marcela, a Polônia é um país integrante da OTAN. E havia, desde o começo da guerra, né, a questão de que se um dos países da OTAN fosse atacado, poderia invocar aquele artigo 5º da OTAN, que diz que o ataque a um dos países membros é um ataque a todos, e aí todos vão em defesa. Então, por isso, essas tensões se elevaram, o mundo ficou em alerta quando saiu essa notícia de que o míssil tinha caído na Polônia, só que ninguém cogitou, ninguém falou sobre essa questão do artigo 5º. As autoridades todas estão dizendo, então, que não parece ter sido um ataque intencional, uma ofensiva militar da Rússia contra a Polônia. Estão descartando essa possibilidade. Então, isso é muito importante. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse também no discurso que provavelmente esse míssil tinha saído ali da própria Ucrânia e não, na verdade, um míssil da Rússia. Isso pode parecer controverso, porque logo os primeiros relatos, depois que essa explosão aconteceu, diziam que se tratava de um míssil russo, mas é importante a gente lembrar que ambos os países, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, usam armas feitas na Rússia, são armas muito antigas, ainda da União Soviética, então isso corrobora, né? Isso contribui para essa tese que as autoridades estão dizendo agora, de que, na verdade, essa explosão aconteceu porque o sistema de defesa aéreo da Ucrânia interceptou um míssil, então um ataque vindo da Rússia, e aí isso causou a explosão, os mísseis caindo em território polonês. Então essa tese parece fazer sentido ali, de acordo, todas as falas das autoridades estão alinhadas com relação a isso. Agora, claro que uma investigação ainda está em andamento, então a gente ainda pode ter novidades sobre essa história que realmente deixou todo mundo alarmado, fez com que os países do G20 que estão reunidos na Indonésia fizessem uma reunião emergencial. Também faz com que os países membros da OTAN se reúnam agora em Bruxelas para falar sobre isso, mas pelo menos a gente tem então esse alinhamento nos discursos das autoridades. Realmente tudo parece apontar para o fato de que não teria sido um lançamento, uma explosão, um ataque intencional contra a Polônia, e isso é sim muito importante, Marcela e Jairo.